por conseguinte, estamos simplesmente dentro dos nossos direitos quando estudamos em retrospecto os remanescentes e as consequências do mundo emocional de pessoas nas quais esses processos de desenvolvimento atingiram um grau de expansão especialmente evidente e até mesmo excessivo. A patologia sempre nos serviu para tornar perceptíveis ao isolar e exagerar aquelas situações que permaneceriam ocultas em um estado normal. E como nossas investigações foram efetuadas em pessoas que não eram de modo algum gravemente anormais, penso que devemos considerar merecedores de crédito os seus resultados. Orientaremos agora nosso interesse no sentido de saber unicamente que coisa põe fim a essa poderosa vinculação da menina à sua mãe. Conforme sabemos, este é o seu destino habitual. Está determinado a dar lugar a uma vinculação a seu pai. Aqui deparamos com um fato que constitui uma indicação para nosso esclarecimento subsequente. Esse passo no desenvolvimento não envolve apenas uma simples troca de objeto. O afastar-se da mãe na menina é um passo que se acompanha de hostilidade. A vinculação à mãe termina em ódio. Um ódio dessa espécie pode tornar-se muito influente, durar toda a vida, pode ser muito cuidadosamente supercompensado posteriormente. Geralmente, uma parte dele é superada ao passo que a parte restante persiste. Os eventos de anos subsequentes naturalmente influenciam muito isto. Entretanto, limitar-nos-emos a estudá-lo na época em que a menina se volta para o seu pai e a pesquisar os motivos desse fato. Apresenta-se-nos então uma longa lista de acusações e queixas contra a mãe, as quais supõe-se justificam os sentimentos hostis da criança. Sua validade é variável e não deixaremos de examiná-la. Muitas dentre elas são evidentes racionalizações e as verdadeiras origens da hostilidade restam por serem encontradas. Penso que os senhores ficarão interessados se lhes apresento agora todos os detalhes de uma investigação psicanalítica. A censura contra a mãe, que remonta à época mais remota, é a de que esta deu à criança muito pouco leite, censura que lhe é feita como falta de amor. Ora, existe alguma justificação para essa acusação em nossas famílias? As mães a miúde têm leite insuficiente para dar a seus filhos e se contentam com dar-lhes de mamar por uns poucos meses, por meio ano ou 3/4 de ano. Entre povos primitivos, as crianças são
amamentadas ao seio materno por 2 ou 3 anos. A figura de nutriz que amamenta a criança geralmente se funde com a figura da mãe. Quando isso não acontece, a censura transforma-se numa outra, a de que a nutriz que amamentou a criança com tanta vontade foi mandada embora pela mãe muito precocemente. Mas seja qual for a verdadeira situação ocorrida, é impossível que a acusação da criança possa ser justificada tantas vezes quantas surgir. Mas parece que a avidez da criança pelo primeiro alimento é completamente insaciável, que a criança nunca supera o sofrimento de perder o seio materno. Não me causaria surpresa se a análise de uma criança primitiva que ainda pudesse ser amamentada ao seio materno quando já capaz de andar e de falar, viesse a apresentar a mesma queixa. O temor de ser envenenada provavelmente também está relacionado ao desmame. Veneno é comida que faz adoecer. Talvez as crianças atribuam suas primeiras doenças também a essa frustração. Uma grande soma de aprendizado intelectual é pré-requisito para se acreditar no acaso. Os povos primitivos e os povos sem instrução, e certamente também as crianças, conseguem atribuir um motivo para tudo o que acontece. Talvez originalmente se tratasse de motivos de natureza animista. Ainda hoje em dia, em determinadas camadas da população, ninguém pode morrer sem ter sido morto por outrem, de preferência pelo médico. E a reação habitual de um neurótico à morte de alguém de suas relações próximas é colocar a culpa em si mesmo por haver causado a morte. A acusação seguinte contra a mãe da criança explode quando surge o bebê seguinte. Se possível, a conexão com a frustração oral é mantida, a mãe não podia ou não iria dar mais leite à criança porque necessitava do alimento para o recém-chegado. Nos casos em que duas crianças têm uma diferença de idade tão pequena que a lactação é prejudicada pela segunda gravidez, essa censura adquire uma base real, sendo surpreendente que uma criança até com uma diferença de idade de apenas 11 meses já tenha suficiente capacidade para perceber o que está acontecendo. Contudo, o que a criança não perdoa ao indesejado intruso e rival não é apenas a amamentação, mas sim todos os outros sinais de cuidado materno. Sente que foi destronada, espoliada, prejudicada em relação aos seus direitos. Nutre um ódio ciumento em relação ao novo bebê e desenvolve ressentimento contra a mãe infiel, o que muitas vezes se expressa em desagradável mudança na conduta. Torna-se arteira, talvez irritável e desobediente, e sofre um retrocesso nos
progressos que havia feito quanto ao controle das excreções. Tudo isso tem sido conhecido há muito tempo e aceito como evidente por si mesmo, mas raramente formamos uma ideia correta da força desses impulsos ciumentos, da tenacidade com que persistem e da magnitude de sua influência no desenvolvimento ulterior, especialmente porque esse ciúme recebe constantemente novos reforços nos anos seguintes da infância, e de todo o abalo se repete com o nascimento de cada novo irmão ou irmã. Ademais, não faz muita diferença se acontece a criança continuar sendo a preferida de sua mãe. As exigências de amor de uma criança são ilimitadas, exigem exclusividade, não toleram partilha. Uma fonte abundante de hostilidade de uma criança para com sua mãe é o que proporcionam os desejos sexuais multiformes que se modificam de acordo com a fase da libido e que em sua maior parte não podem ser satisfeitos. As mais intensas frustrações ocorrem no período fálico. Se a mãe proíbe a atividade prazerosa com os genitais, travessão, muitas vezes com ameaças severas e todos os sinais de desagrado, travessão, atividade em que, afinal de contas, ela mesma iniciara a criança. Daria para pensar que estas são razões bastantes para fazer com que a menina se afaste de sua mãe. Se assim for, seria de julgar que a desavença decorra inevitavelmente da natureza da sexualidade infantil, do caráter ilimitado de suas exigências de amor e da impossibilidade de realizar seus desejos sexuais. Na verdade, poder-se-ia pensar que essa primeira relação amorosa da criança está destinada à dissolução pelo próprio motivo de ser a primeira, pois essas primeiras catexias objetais são habitualmente em grau elevado ambivalentes. Uma poderosa tendência à agressividade está sempre presente ao lado de um amor intenso, e quanto mais profundamente uma criança ama seu objeto, mais sensível se torna aos desapontamentos e frustrações provenientes desse objeto. E no final o amor deve sucumbir à hostilidade acumulada, ou então deve ser rejeitada a ideia de que haja uma ambivalência inicial básica como esta nas catexias objetais, podendo ser assinalado que é a natureza especial da relação mãe-filho que leva com igual inevitabilidade à destruição do amor da criança. A própria educação mais branda não pode evitar o uso da coerção e a introdução de restrições, e
toda intervenção desse tipo na liberdade da criança deve provocar como reação uma inclinação à rebeldia e à agressividade. Penso que seria muito interessante uma discussão dessas possibilidades. No entanto, logo surge uma objeção que força o nosso interesse noutra direção. Todos esses fatores, travessão, as desfeitas, os desapontamentos no amor, o ciúme, a sedução seguida da proibição, travessão, afinal também estão atuantes na relação do menino com sua mãe, e ainda assim não são capazes de afastá-lo do objeto materno, a menos que possamos encontrar algo que seja específico das meninas e não esteja presente ou não esteja presente da mesma maneira nos meninos. Não teremos explicado o término da vinculação das meninas à sua mãe. Acredito havermos encontrado esse fator específico e, na verdade, no lugar onde esperávamos encontrá-lo, embora numa forma surpreendente. Eu disse onde esperávamos encontrá-lo, pois se situa no complexo de castração. Afinal, a distinção anatômica entre os sexos deve expressar-se em consequências psíquicas. Foi uma surpresa, no entanto, constatar na análise que as meninas responsabilizam sua mãe pela falta de pênis nelas e não perdoam por terem sido, desse modo, colocadas em desvantagem. Como vem, pois, atribuímos às mulheres um complexo de castração, e por boas razões o fazemos, embora seu conteúdo não possa ser o mesmo que o dos meninos. Nestes, o complexo de castração surge depois de haverem constatado à vista dos genitais femininos que o órgão que tanto valorizam não acompanha necessariamente o corpo. Nisto acodem a lembrança do menino às ameaças que provocou contra si ao brincar com esse órgão. Começa a dar crédito a elas e cai sob a influência do temor de castração, que será a mais poderosa força motriz do seu desenvolvimento subsequente. O complexo de castração nas meninas também inicia ao verem elas os genitais do outro sexo. De imediato percebem a diferença e deve-se admiti-lo também a sua importância. Sentem-se injustiçadas, muitas vezes declaram que querem ter uma coisa assim também e se tornam vítimas da inveja do pênis. Esta deixará marcas indeléveis em seu desenvolvimento e na formação de seu caráter, não sendo superada sequer nos casos mais favoráveis sem um extremo dispêndio de energia psíquica. O fato de a menina reconhecer que lhe falta o pênis não implica absolutamente que ela se submeta a tal fato com facilidade.
pelo contrário, continua a alimentar por longo tempo o desejo de possuir algo semelhante e acredita nessa possibilidade durante muitos anos. E a análise pode mostrar que, num período em que o conhecimento da realidade há muito rejeitou a realização do desejo por sabê-lo inatingível, ele persiste no inconsciente e conserva uma considerável catexia de energia. O desejo de ter o pênis tão almejado pode, apesar de tudo, finalmente contribuir para os motivos que levam uma mulher à análise e o que ela racionalmente pode esperar da análise, travessão. Capacidade de exercer uma profissão intelectual, por exemplo, travessão. A miúde pode ser identificado como uma modificação sublimada desse desejo reprimido. É difícil duvidar da importância da inveja do pênis. Os senhores podem imaginar como sendo um exemplo de injustiça masculina, e eu afirmar que a inveja e o ciúme desempenham mesmo um papel de relevo maior na vida mental das mulheres do que na dos homens. Não é que eu pense estar em essas características ausentes nos homens ou julgue que elas não tenham nas mulheres outras raízes além da inveja do pênis. Estou inclinado, no entanto, a atribuir sua quantidade maior nas mulheres a essa influência. Alguns analistas mostraram uma tendência a minimizar a importância dessa primeira instalação da inveja do pênis na fase fálica. Opinam que aquilo que encontramos dessa atitude em mulheres é principalmente uma estrutura secundária surgida por ocasião de conflitos posteriores mediante regressão a esse impulso infantil inicial. Isto, porém, é um problema geral de psicologia profunda. Em muitas atitudes instintuais patológicas, travessão, ou mesmo raras, travessão, por exemplo, em todas as perversões sexuais, a questão que surge é que parcela de sua força deve ser atribuída a fixações do início da infância e que parcela se atribuirá à influência de experiências e desenvolvimento posteriores. Em tais casos, quase sempre se trata de uma série complementar, tal como aquela que apresentamos em nossa exposição sobre a etiologia das neuroses. Ambos os fatores desempenham um papel na causação, em proporções variáveis. A menor influência de uma parte é compensada por uma influência maior da outra parte. O fator infantil estabelece o padrão em todos os casos, mas nem sempre determina o resultado, embora frequentemente o faça, justamente no caso da inveja
do pênis, argumento a favor da preponderância do fator infantil. A descoberta de que é castrada representa um marco decisivo no crescimento da menina. Daí partem 3 linhas de desenvolvimento possíveis. Uma conduz à inibição sexual ou à neurose, outra à modificação do caráter no sentido de um complexo de masculinidade, a terceira, finalmente, a feminilidade normal. Temos aprendido uma quantidade considerável, embora não tudo, a respeito das 3. O conteúdo essencial da primeira é o seguinte: a menininha viveu até então de modo masculino, conseguiu obter prazer da excitação de seu clitóris e manteve essa atividade em relação a seus desejos sexuais dirigidos à mãe, os quais muitas vezes são ativos, ora devido à influência de sua inveja do pênis, ela perde o prazer que obtinha da sua sexualidade fálica. Seu amor próprio é modificado pela comparação com o equipamento muito superior do menino. Em consequência, renuncia à satisfação masturbatória derivada do clitóris, repudia seu amor pela mãe e, ao mesmo tempo, não raro, reprime uma boa parte de suas inclinações sexuais em geral. Seu afastamento da mãe, sem dúvida, não se dá de uma só vez, pois no início a menina considera sua castração como um infortúnio individual e somente aos poucos estende-a a outras mulheres e por fim também a sua mãe. Seu amor estava dirigido à sua mãe fálica. Com a descoberta de que sua mãe é castrada, torna-se possível abandoná-la como objeto, de modo que os motivos de hostilidade que há muito se vinham acumulando assumem o domínio da situação. Isso significa, portanto, que como resultado da descoberta de falta de pênis nas mulheres, estas são rebaixadas de valor pela menina, assim como depois o são pelos meninos e, posteriormente, talvez pelos homens. Os senhores todos conhecem a imensa importância etiológica atribuída por nossos pacientes neuróticos à sua masturbação. Fazem-na responsável por todos os seus problemas e temos a maior dificuldade em persuadi-los de que estão equivocados. Na realidade, porém, devíamos admitir-lhes que têm razão, pois a masturbação é o agente executor da sexualidade infantil, de cujo desenvolvimento falho estão verdadeiramente sofrendo. O que os neuróticos mais censuram, porém, é a masturbação do período da puberdade. Na sua maior parte, esqueceram-se da masturbação da infância, a qual realmente é o que está em questão.